Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre grupos e sua importância para a teoria quântica de campos. Grupos são conjuntos de elementos que possuem uma operação binária em que a cada dois elementos desse conjunto formam um terceiro elemento desse conjunto. Além disso, possui alguns axiomas ligados a essa operação, como associatividade, elemento neutro e elemento simétrico. Apesar dessa definição ser parecida com a definição de anéis, corpos e espaços vetoriais, os grupos permitem qualquer tipo de operação binária, desde que elas respeitem os axiomas supracitados. Podemos ter um grupo onde a operação binária é a soma, outro grupo onde a operação binária é a multiplicação, e até mesmo grupos onde a operação binária é a composição. Um exemplo simples de grupo são os números inteiros munidos de adição. Assim como os espaços vetoriais, podemos ter subgrupos e transformações entre grupos. Um grupo pode ser ou não ser comutativo. Quando um grupo é comutativo, o chamamos de grupo abeliano. Um exemplo de um grupo que não é abeliano são os grupos que são formados por matrizes, cuja operação binária é o produto de matrizes. O conceito de grupo surgiu na segunda metade do século XIX por Évariste Galois, que fundou a teoria de grupos moderna, um importante ramo da matemática. Nesse vídeo não veremos em profundidade a teoria de grupos, somente conceitos básicos. No início do século XX, surgiu a teoria da representação, que representa transformações lineares como grupos. Desse modo, utilizando as ferramentas de álgebra linear para o estudo de grupos. Então, o conjunto das matrizes de algumas transformações lineares formam grupos. Hoje, a teoria da representação não se limita somente a transformações lineares. Isso ficará um pouco mais explícito através de um exemplo. Rotação em R2. A rotação em R2 é um operador linear. As matrizes dessa transformação linear formam um grupo, o grupo de rotação SO2. São todas as possíveis rotações no espaço R2. Podemos somar duas rotações, resultando em uma rotação. Os grupos de rotação são formados por matrizes, e em particular, o grupo SO2, todas as matrizes possuem determinante mais 1, enquanto no caso genérico, o grupo O2 possui matrizes com determinante mais 1 e também menos 1. O mesmo vale para a rotação em R3, que forma um grupo de rotação SO3. Agora vamos falar das simetrias. M. Noether, em seu teorema, mostrou que por trás de toda lei de conservação há uma simetria, e por trás de toda simetria há uma lei de conservação, onde a grandeza é invariante por uma determinada transformação, logo ela é conservada. E acabamos de ver que algumas transformações lineares podem ser representadas por grupos. Temos então o conceito de grupo de simetria. Em palavras mais simples, ser invariante por um grupo de simetria significa que as equações de movimento continuam as mesmas antes e depois da transformação. A transformação não modifica a dinâmica do sistema. Alguns exemplos de transformações de simetria é o deslocamento temporal, onde a grandeza conservada é a energia. Já o deslocamento espacial conserva o momento linear. E por fim, a rotação em torno de um eixo também é uma operação de simetria, conserva o momento angular. E o grupo de simetria são os grupos de rotação SO2 e SO3. A relatividade restrita e o eletromagnetismo também usam o conceito de simetria. As equações de Maxwell não são invariantes por transformações de Galileu, porém são invariantes por transformações de Lorentz.
O eletromagnetismo é invariante por simetria de Lorentz. O grupo de Lorentz é o grupo que reúne todas as possíveis transformações de Lorentz, das coordenadas x para as coordenadas x'. Quando aplicamos o grupo de Lorentz sobre as equações de Maxwell, elas se tornam invariantes. As transformações que citamos até aqui são transformações de coordenadas, e as simetrias ligadas a elas são chamadas de simetrias externas. Porém, existem as simetrias internas, quando as transformações se dão no campo. Um tipo de simetria interna é a chamada simetria de Gauge, ou também chamada de simetria de calibre. É nesse contexto que entram as teorias de campo, especialmente a teoria quântica de campo. O eletromagnetismo, a força nuclear forte e fraca, apresentam simetrias de Gauge. Um refinamento da teoria de Gauge é a chamada teoria de Young-Mills, que descreve o eletromagnetismo e as forças nucleares sobre operações de simetria. E ela ainda faz mais do que isso. Ela unifica parcialmente o eletromagnetismo com a força nuclear fraca. Os grupos de simetria da teoria de Young-Mills são os grupos unitários, o 1 e os grupos especiais unitários, SU2 e SU3, com unidades reais ou complexas e determinante 1. Os grupos especiais unitários são subgrupos do grupo linear geral e também são subgrupos de Lie. Os lagrangianos do eletromagnetismo, força nuclear fraca e forte, tornam-se invariantes através dos grupos unitários, e surgindo assim todo o modelo padrão de partículas. Para encerrar, não podemos deixar de citar o teorema de Wigner, que une definitivamente a teoria de grupos com a mecânica quântica. Trata-se de uma generalização do teorema de Noether, e novamente coloca em evidência a relação entre simetria e lei de conservação. O teorema de Wigner tornou-se uma das bases a qual está assentada a mecânica quântica e também tornou-se um pilar para a teoria quântica de campos, incluindo a teoria de Young-Mills. Bem pessoal, vamos ficando por aqui, deixe um joinha e compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Agora temos um grupo no Facebook para discussões sobre ciência, então entre lá. E também curta nossas páginas O Mundo da Ciência e Economia Exata. Até o próximo vídeo.